Olá, tudo bem? Hoje é sexta-feira, então vou falar de direito, mais à vontade, sim, e sobre um tema que envolve direito, claro, mas não é um tema tributário. Nem é um tema exatamente do que eu trato normalmente aqui, mas como muita gente me perguntou, mandou mensagem, eu vou explicar sobre o que eu vou falar, né? Senão eu vou começar a fazer igual o João Kleber, né? Começar a criar expectativa. Alguns de vocês devem ter visto, acho que muita gente viu, a notícia de que um padre teria sido flagrado com uma mulher na casa dele. Bom, que ele foi flagrado com a mulher é fato porque tem imagens. O que aconteceu antes é especulação. Por mais que você possa ter a sua certeza, no direito nós não afirmamos nada do que não possamos provar. Então, os fatos objetivos, concretos até agora havia um padre sem camisa, como eventualmente qualquer pessoa pode ficar sem camisa em casa, e padre, ele tem a casa dele lá, que é a casa paroquial. E no banheiro da casa do padre, que estava fechado, depois foi aberto, havia uma mulher que estava... em termos jurídicos, tentando se passar despercebida no banheiro. Ela estava escondida embaixo da pia, né? As imagens mostram. E aí vieram me perguntar, falaram assim, doutor, mas que absurdo o que ela fez, que absurdo o que o noivo fez. Tem vários questionamentos aí. Primeira coisa, E quando eu vi as imagens, que eu estava vendo aqui, depois eu coloco alguns trechos, né, durante essa nossa conversa, a primeira coisa que eu vi assim, mas peraí, quem são essas pessoas que estão falando para o padre abrir a porta? Né? Virou até piada, porque a pessoa fala inúmeras vezes, aba a porta, com sotaque característico. Cada região tem seu sotaque, não estou... criticando, não estou desmerecendo o sotaque. Eu sou de Piracicaba, falo porta-porteira, e tenho muito orgulho do meu sotaque piracicabano, né? Falo dente, quente, cada região tem seu sotaque. Às vezes nós achamos alguns mais bonitos, outros menos, alguns ficam mais... estão na moda, o sotaque carioca já foi muito na moda, agora o paulistano, que já foi o padrão Jornal Nacional, tem sido satirizado nas redes sociais, mas não é esse o ponto. A questão eu fiquei olhando o vídeo e falei assim, quem são essas pessoas que praticamente invadiram? Eu não sei se invadiram, porque o vídeo começa com essas pessoas dentro da casa do padre. O padre deixou essas pessoas entrarem, ou elas adentraram a casa do padre sem autorização? Lembrando que, pela Constituição, a casa é asilo inviolável. O que é isso? A casa é o seu lugar sagrado. Ninguém pode entrar na sua casa, salvo as exceções previstas na própria Constituição. Em caso de flagrante, ou eventualmente para um socorro, para uma emergência. Claro, se estiver pegando fogo, eu vou arrombar a porta do meu vizinho e vou prestar um socorro. Mas não era essa situação. Mas ele foi pego em flagrante. Mas peraí, que flagrante nós estamos falando? O flagrante de uma traição? Isso não é um flagrante jurídico. E aí começa o primeiro ponto de vista jurídico, primeira questão do ponto de vista jurídico interessante, que é assim, mas é noivo, ela era noiva, é como se fosse casada, é adultério. Adultério é crime? Se você disser que sim, você está errado hoje, mas você já esteve certo, porque adultério já foi crime no Brasil. E por incrível que pareça, quando eu me formei, quando eu estudei, né, era crime. Então não faz tanto tempo assim. Tudo bem, já me formei há algum tempo,
mas não faz tanto tempo assim que adultério deixou de ser crime. Quando eu falo, depois eu até coloco aqui a letra da lei. Mas sim, adultério era crime. Era crime. Então, se fosse há alguns anos, até 2005, se eu não me engano, a área de direito penal não é a minha praia, eu faço, lógico, as questões de direito penal relacionadas aos crimes tributários, aos crimes empresariais, eventualmente uma escorregada ou outra do sócio, aqui e ali. Não faço os crimes de sangue, não faço tráfico, não faço roubo, furto, né? Mas aquilo que envolve os crimes empresariais, tributários, societários, e aí sim eu trato disso. Mas adultério não era uma área que eu atuava. Se fosse até 2005, tá bom, eu poderia fazer uma denúncia e falar, olha, ali está havendo um crime de adultério. Quero que faça o flagrante. O noivo vai lá e iria lá fazer o flagrante. Bom, não é. Então, ainda que essas pessoas, que eu não sei quem são no vídeo, eu pesquisei, não gastei muito tempo com isso, porque não é o caso também, né? Mas eu vi um vídeo aqui, um ali, uma matéria no UOL, no G1, no outro site, aqui, acolá. Eu não sei, não tenho certeza de quem são essas pessoas que estavam lá na casa do padre pedindo para abrir a porta do banheiro. Mas vamos supor que o padre abriu a porta e deixou essas pessoas entrarem. Até aí tudo bem. Ninguém invadiu a casa. Se foi isso, eu estou fazendo uma suposição, porque eu não sei, porque o vídeo começa com as pessoas dentro da casa. Então aí, ok. Mas depois, a partir do momento que tem o registro, ou pelo menos o registro do vídeo até onde eu vi, depois começa uma ameaça. Abra a porta ou eu vou arrombar. Abra a porta ou eu vou arrombar. Tem ali uma resistência do ponto de vista geral, né? Não é uma resistência jurídica. O padre não. Por que não é resistência jurídica? Eu falo, por que eu estou dizendo, por que eu ressaltei isso? Não é uma resistência jurídica? Porque eu não sei se quem está dando a ordem para abrir é alguma autoridade. Eu não sei se quem está mandando abrir a porta tem um mandado para acessar todas as partes da casa, todos os cômodos do imóvel, e inclusive para fazer o arrombamento. Então eu não sei. Aparentemente, porque quando a imagem que aparece, quando se efetivamente entra no banheiro, aparece uma pessoa de chinelo. E chinelo não faz parte de nenhum uniforme oficial de nenhuma autoridade policial, judicial, administrativa. Mesmo na praia, que os policiais usam bicicleta, bermuda, não usam chinelo. Não sei. Eles podem até fazer atividades apaisanas, sim. Aí eles vão lá disfarçados, né? Aí vale tudo, né? O carnaval se veste lá de chapolim, mas aí é uma situação atípica. Com o uniforme padrão de serviço, não era uma autoridade, porque estava de chinelo. Então não era. Então o que nós temos aí? Um crime. Da moça que está lá? Não. De quem quebrou, arrombou a porta. Primeiro, invadiu, eu não sei se invadiu a casa, mas invadiu um cômodo da casa. Então é assim. Aí já tem uma violação do domicílio. Quebrou a porta. Foi feito à força. Está registrado, está gravado, não estou inventando nada. Então, sim, tem uma série de coisas. Agora, o que me chamou a atenção, eu não sei quem fez esse registro. Eu não sei se tinha policial participando. Porque tem algumas pessoas. Tinha a pessoa que arrombou a porta, que foi lá com o banquinho e quebrou,
e arrombou a porta. Tinha o padre, obviamente. Tinha pelo menos mais um. Tem um cachorro lá perdido no meio da muvuca lá. Coitado. E tinha também uma outra pessoa com uma voz mais grave, um pouco mais contido. Eu não sei se era algum representante da própria igreja. Eu não sei se era uma autoridade policial. Eu não sei se era algum amigo do noivo. Enfim, não sei, né? Se eu não sei, estou especulando. Fazer uma coisa que não se deve fazer, ficar especulando. Quando é achar, essa é uma frase que eu gosto, das minhas frases mínimas de Fábio Melo. Achar é o mesmo que não saber. Então, se você acha, você não sabe. E se você não sabe, é melhor não emitir opinião sobre o que você não sabe. Então, vamos recapitular. O que nós temos aqui? Pessoas dentro de um imóvel que não sabemos se estavam autorizadas ou não. Se entraram no imóvel com autorização ou não. Porque o vídeo começa com elas já dentro do imóvel. Mas depois elas efetivamente arrombaram a porta do banheiro e lá fizeram registro da moça que não queria ser encontrada naquele local. Ela estava escondida de forma pouco convincente embaixo da pia do banheiro. E o que me chamou a atenção quando as pessoas falaram assim, você precisa ver o vídeo, precisa ver o vídeo. E aí eu vi um, vi outro, porque às vezes tem edição, você perde alguma coisa, e eu queria saber um pouco mais. Porque quando eu vi aquilo arrombando, eu falei, mas quem que está arrombando essa porta? Com que autorização? Com que mandado? E aí, uma questão importantíssima. Se não tem crime, por que a polícia teria que se meter nisso? Eu disse teria, porque eu não sei se tinha alguma autoridade policial envolvida de forma oficial ou não oficial. Porque nós sabemos que às vezes os policiais estão lá fora do horário de trabalho. Teve um caso recente de uma influencer que foi que tentaram furto qualificado, furtar o celular dela, não sei onde, se foi em São Paulo, onde foi, quebraram o vidro do carro, tentaram furtar, e os policiais que estavam no carro dela assassinaram a humilhante. O que esses policiais estavam fazendo no carro da influencer é uma pergunta para a qual eu não tenho resposta. Mas fica a pergunta. Voltando à vaca fria. Não era, sem nenhum trocadilho. Eu voltei, o momento ali era da moça, sem nenhum trocadilho mesmo. Voltando ao assunto anterior, ao assunto da nossa conversa aqui. Se não tem delito, não tem que ter nenhuma autoridade policial envolvida. Então vou acreditar que eram pessoas, sei lá, X, porque não sabemos. Achar o mesmo que não saber, então eu não sei. Mas sim, tem o crime. E tem outros agravantes aí. Porque, como eu disse, quando eu fui ver o vídeo, eu vi o rosto da moça. E se tem algo que é muito valorizado pela nossa Constituição, pelo nosso direito, é a dignidade da pessoa humana. Todos têm direito à dignidade. Não importa se... estou precisando cortar o cabelo aqui. Não importa se é criminoso, não importa se é desonesto, não importa se é certo, se é errado, se é bonito, se é feio, todos têm direito à dignidade e todos têm direito à preservação da imagem. Com relação à preservação da imagem, existem algumas nuances que diz respeito às pessoas públicas. São as pessoas públicas. Por exemplo, um artista, alguém que tem que trabalha com a imagem. Então, por exemplo, a atriz que faz a Odete Roitman nessa novela, a Débora Bloch. É óbvio que
que as pessoas pegam a imagem dela na TV, tiram uma foto e publica. Não tem cabimento ela reclamar que estão veiculando a imagem dela de qualquer modo, porque ela mesmo dá publicidade à imagem dela. Não é o caso dessa moça, porque tanto ela não queria dar publicidade que ela estava embaixo da pia. Então, o que tem aí, eu não estou entrando, e que fique bem claro, porque não cabe a mim entrar nenhuma questão moral e religiosa. O que o padre fez, todo mundo sabe que padre não pode ter envolvimento com nenhuma outra pessoa, né, para facilitar, vamos falar assim. Porque é um dogma católico. E pronto, cada religião tem a sua, não vou discutir. Eu sou católico, né, só para vocês ficarem tranquilos do meu lugar de fala aqui. Sou católico, sou batizado, fiz catecismo, crismado. Agora, então, essa questão do ponto de vista religioso não me diz respeito. A igreja que resolva lá com o padre que se resolva com a igreja, não é problema meu. Do ponto de vista da relação do noivo com a noiva, também não me diz respeito. É um problema deles dois e, eventualmente, dos familiares envolvidos. Muito eventualmente, hein? Muito eventualmente. É de interesse, mas de interesse muito... Depende muito de cada família, mas vamos lá. Agora, não é de interesse da polícia, não é do interesse dos vizinhos, não é do interesse de outras pessoas. Mas a divulgação da imagem dessa pessoa, a violação do direito da imagem, isso é um crime. E essa pessoa que certamente, essa moça, que foi retirada de forma absolutamente constrangedora debaixo da pia, uma imagem que vai viralizar, quer dizer, que já viralizou, né? O que nós estamos fazendo aqui agora, inclusive, dá mais munição ainda para esse vídeo. Mas era um assunto sobre o qual eu queria falar. Essa moça, essa mulher, ela vai conviver com isso, ela está sofrendo com isso agora, e a internet tem um problema, todo mundo sabe, que é até uma expressão, né? Caiu na internet, porque caiu na internet você não tem mais controle. Não tem mais controle. Então ela pode pedir, ela vai passar a vida pedindo para retirar e sempre alguém vai encontrar. Porque isso daí alguém já baixou, já ficou no vídeo, aí depois alguém publica aqui e ali, num outro site, numa rede que hoje não existe, possa existir no futuro. Ela sempre vai viver sob a sombra desse fato. E quem é o culpado disso é quem gravou e publicou inicialmente, deu publicidade, compartilhou essa imagem. Todos, hein? Todos. Quem gravou principalmente, mas todos aqueles que compartilharam têm uma parcela de responsabilidade nisso. Então, respondendo às perguntas que me fizeram, não, adultério não é mais crime, então eu não sei se tinha polícia ali, mas se tem não deveria ter, porque não tem nenhum flagrante. Se não tem nenhum mandado, e se era uma pessoa de chinelo, então ela não era uma autoridade policial, então ela não poderia arrombar a porta de modo algum daquele imóvel, não poderia exigir que abrisse a porta, tampouco arrombar, portanto, e não poderia jamais fazer o que fez dentro de um ambiente privado da casa paroquial. E o outro aspecto é que sim, dos fatos, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista estritamente jurídico, a mulher ali é a única vítima. E eu espero, e é vítima de forma bastante grave, porque a imagem é algo muito caro à dignidade da pessoa humana.
Então, eu me compadeço de todos os envolvidos. Do padre, do noivo, da noiva, da família, dos amigos que ficam, que sofrem junto com as pessoas próximas, mas sobretudo pela mulher, que é a vítima maior e que vai carregar o preço desse crime que cometeram contra ela por muito tempo. Espero que ela seja indenizada pela má gestão que fizeram do registro da imagem dela. Era isso. Vídeo longo. Espero vocês no próximo. Bom final de semana.